Fala, audiência do Diário do Rio, começando mais um programa Acréscimos, futebol carioca por outros ângulos. Hoje vocês estão percebendo que tem um cenário todo diferente aqui. A gente está no Bar Léo, localizado aqui no centro do Rio de Janeiro, no coração da cidade, e serve o melhor chopp da região. Inclusive, eu já bebi mais da metade, vou tomar mais um golinho. A gente toma antes de começar. Antes de começar, pra gente já entrar no clima. Isso aí pra nossa resenha esportiva. Hoje a gente vai falar muito sobre o clássico Flamengo e Botafogo, muita reclamação do lado alvinegro e também a vitória do rubro-negro, que tem decisão quarta-feira contra o Emelec. Vamos falar da derrota do Fluminense para o São Paulo, essa partida foi no sábado, e ainda no sábado o Vasco da Gama empatou, importante resultado, 1-1 com o Palmeiras. Toca a musiquinha. Salve, galera, aqui é o Rafael Marques, comentarista das rádios Globo e CBN. Eu tô sempre ligado no Acréscimos, com o melhor conteúdo, sempre às segundas-feiras, do futebol. E aproveito para dizer o seguinte, no próximo domingo eu estarei com vocês participando do Mesa Viva. Conto com a presença de todos, hein? Eu queria já começar agradecendo ao grande Rafael Marques, né, que é comentarista e apresentador das rádios Globo e CBN. A gente acabou de fazer uma entrevista com ele muito legal aqui pro Mesa Viva no Bar Léo. Essa entrevista que você vai poder conferir no domingo a partir das 11, Rafa, é isso? Mais ou menos a partir das 11. Só depende do nosso diretor de audiovisual, Gabriel Subitil. Então certamente vai ser às 11, porque ele é muito eficiente. Bom, vocês devem estar reparando também que Felipe Lucena não está entre nós, né? Pois é. Hoje, calma, fiquem tranquilos. Ele tá lesionado, né? Tá no departamento médico, mas é bem provável que na semana que vem ele já retorne aí nas plenas condições físicas, né? Pois é, de semana que vem já deve estar de volta aí, reforçando nosso elenco. Bom, vamos começar então o programa falando do clássico Flamengo e Botafogo disputado ontem no Maracanã. Vitória do rubro-negro carioca por 3-2. Num jogo muito movimentado. Teve reclamação do Botafogo, teve grande partida do Rafinha, teve gol do Diego Souza, teve falha do Diego Alves, né? A torcida vaiou ele, inclusive, em alguns momentos da partida. E aí, Rafael, o que você pode falar desse grande jogo? O Flamengo agora terceiro colocado, colou na liderança, hein? Colou, até porque o Palmeiras tropeçou contra o Vasco, a gente vai falar daqui a pouquinho, o Santos assumiu a liderança, então o Flamengo tá encostando ali, tá em terceiro lugar, atualmente com 24 pontos. Mas falando do jogo, vale ressaltar que as reclamações do Botafogo são justas, porque procedem. O Cuejar, principalmente, e o Rafinha. O Cuejar tomou um cartão amarelo, deveria ter tomado cartão vermelho, porque deu um carrinho por trás. O lance do Cuejar é indiscutível. Indiscutível. Esse a gente não pode falar. E o do Rafinha, que já tinha cartão amarelo, deveria ter tomado o segundo amarelo, que ocasionaria a expulsão. Ou seja, o Flamengo deveria ter ficado com 2 jogadores a menos, isso se a gente não for falar do Gabigol, que já tinha cartão amarelo, comemorou o gol, passando em frente ao banco do Botafogo, provocando perante as regras do futebol. Claro que a gente não é contra. Não é contra. A gente só é super saudável, só que perante as regras, aquele tipo de provocação pode resultar em cartão amarelo. Então, mas assim, no mínimo 2 jogadores o Flamengo deveria ter tido expulsos e com certeza o panorama da partida, a gente não sabe se o resultado, não tem como cravar o resultado, mas o panorama da partida seria diferente. E falando do jogo, o Flamengo jogou melhor, tirando esses milindres de arbitragem, o Flamengo foi melhor durante a partida, né? Assim, Altair, se você me permite uma opinião bastante pessoal, eu acho que a discrepância de qualidade do time do Flamengo para o time do Botafogo é gritante. Ainda mais que o Botafogo perdeu o Eric, por exemplo, substituiu com o Rodrigo Pimpão, apesar do Rodrigo Pimpão ser um jogador voluntarioso. Que perdeu mais um gol daqueles na cara, né? Ditos na cara. Como sempre, né? Ele costuma perder. O Eric é muito mais jogador do que o Rodrigo Pimpão, então só por aí você já tira que o elenco do Botafogo não é tão qualificado assim. Então o time do Flamengo é bem melhor. E se você for analisar aquela coisa da obrigação, sempre por hora, enquanto for essa discrepância de investimento de qualidade dos times, o Flamengo vai ser sempre a obrigação de vencer o Botafogo. E ontem não foi diferente, mas acho que foi um jogo muito movimentado. Foi um jogo para quem gosta realmente de assistir futebol, independentemente de ser flamenguista ou alvinegro. Foi um jogo legal de se assistir. E foi um jogo com viradas também, o Botafogo saiu na frente. Tipo o jogo que o torcedor gosta, né? E vale ressaltar que nesse gol, no primeiro gol do Botafogo, eu vi muita gente reclamando na internet de uma falta do Joel Carli no Bruno Henrique, ali no lance que resultou no gol do Botafogo no escanteio. Mas a bola estava parada, ou seja, o juiz, no máximo que ele podia fazer ali era parar um pouco a partida ali. Acalmar os ânimos, né? E conversar com os jogadores, mas assim, a bola estava parada, então não caracteriza a falta. E vale também explicar, porque é uma situação um pouco confusa, que esse lance da expulsão que o Cuejar deveria, né, ter tomado o cartão vermelho, o VAR não pode interferir, porque o árbitro deu o cartão amarelo. A escolha do árbitro foi o cartão amarelo. Só poderia interferir se o árbitro tivesse expulsado ele e a situação fosse para cartão amarelo e não para cartão vermelho, ou seja, seria a situação oposta. Então vale explicar isso, por isso que o árbitro de vídeo, o VAR, não acionou o juiz para explicar que a decisão dele foi errada. Bom, e falando agora do futuro dessas duas equipes, o Flamengo tem uma decisão na quarta-feira, vai enfrentar o Emelec, jogo de volta das oitavas de final da Libertadores. Primeiro jogo no Equador, perdeu de 2-0.
agora vai ter que reverter essa desvantagem, né? Vai ter que ser por 3 gols de diferença. 3 Se levar gols de gol, vai ter que diferença. fazer um monte de conta. Tudo isso você já tá cansado de saber. Tem que ganhar. Pra conseguir a classificação direta sem levar pros pênaltis, primeiro que o único resultado que leva pros pênaltis é uma vitória do Flamengo por 2-0. É a única possibilidade de pênaltis é se o placar for exatamente esse. Caso não seja esse, pro Flamengo se classificar, ele vai ter que ganhar por uma diferença de 3 gols. Pode ser 3-0, pode ser 4-1, pode ser 5-2, mas vai ter que ganhar por 3 gols de diferença. Se ganhar por 2 gols ou por 1 gol de diferença, quem se classifica é o Emelec, ou seja, situação difícil pro Flamengo, apesar do time do Flamengo ser melhor, vai estar jogando em casa. Eu acho que classifica. Não sei. Vamos ver, é difícil cravar, né? Porque... Esse time do Emelec, rapaz, esses times do Equador jogando fora de casa. Se bem que lá no Emelec manda os jogos no estádio dele, não tem altitude, né? Mas acho que o Flamengo... Pois mas eu acho o time do Flamengo muito melhor. Embora o Flamengo tá sem a sua parte criativa ali de meio de campo, tá com vários desfalques. O Rodrigo Caio se machucou ontem também. Sim. Então quer dizer... Mas o Tuller entrou bem, né? Então pode ser um alento aí para... Já que a defesa vai estar desfalcada. Né? Do Pablo Mari, mas ele não tá inscrito, né? Se não me engano, não tá inscrito na Libertadores. Ele fez uma boa partida ontem, né? Possivelmente a zaga do Flamengo vai ser formada quarta-feira. Vai ser a zaga reserva. Matheus Tuller e Rodolfo. Né? Porque o Pablo Mari não pode jogar. O Rodrigo Caio possivelmente não se recupera, então deve ser. Léo Duarte saiu. E fora os outros desfalques, né? Everton Ribeiro, Arrascaeta. Pois é, uma situação positiva pro Flamengo no jogo de ontem foi a escalação do Gerson pela ponta direita. É um alento aí também para o meio-campo do Flamengo, já que ele que é segundo volante, fez uma boa partida, inclusive, com um belo gol. De criação, de ofício, ele jogou pela ponta direita, meteu um gol bonito, cortando para dentro, chutando de canhota, já que ele é canhoto. Então pode ser uma alternativa ali para esses desfalques, essa série de desfalques que o Flamengo tem na região do meio de campo, né? E essa questão do Botafogo, esse acordo com os irmãos Moreira Salles, hein? Vai salvar o Alvinegro? Pô, a gente lembra aí para você, né? Tem matéria, inclusive, no site do Diário do Rio. O Botafogo aceitou a proposta dos irmãos Moreira Salles, né? Um estudo encomendado lá pela empresa parceira deles para recuperar as finanças do clube. O Botafogo tem a maior dívida do futebol brasileiro, são cerca de 750 milhões de reais, então pode ser aí um alento os cofres do Botafogo, né? Hoje a gente tá usando bastante essa palavra alento, né? A gente gostou dela, né? Uma palavra bonita, né? Pois é. É bacana, né? Dá uma paz, relaxa. Mas voltando ao assunto, eu acho, Altair, que esse patrocínio dos irmãos Moreira Salles tem muita sorte o Botafogo deles serem botafoguenses, porque eu acho que é um patrocínio que pode existir. Né? E serem botafoguenses, porque é um patrocínio que pode ajudar qualquer clube do Brasil. Até se tratando de clubes ricos, quem não gostaria de um patrocínio desse, né? Pô, não é? Sorte do Botafogo que os irmãos Moreira Salles são botafoguenses, torcem para o Botafogo. Então, com certeza, é um investimento, uma ajuda, né? Que vai favorecer muito ao Botafogo, não a curto prazo, vale dizer. É de médio a longo prazo. Você, torcedor alvinegro, não pense que o Messi vai ser contratado amanhã. Não vai ser amanhã, vai ser depois. Pois pode até ser. Mas vai demorar um pouquinho ainda, mas com certeza... O futuro do Botafogo tende a ser bem melhor do que nos anos anteriores. Até porque não dá pra ser pior. Bom, vamos falar agora do Fluminense, né? O Fluminense perdeu no sábado pra equipe do São Paulo, duelo de tricolores no Maracanã. O São Paulo venceu por 2-1. Foi 2-1 mesmo? 2-1 São Paulo. 2-1 Reinaldo, na verdade. 2-1 Reinaldo com uma falha clamorosa do Muriel. Né? Muriel que o Felipe Lucena pediu tanto aí no gol para substituir o Agenor, acabou falhando no primeiro lance ali da partida que foi exigido. Vamos contextualizar um pouco antes. O Muriel já fez a estreia contra o Peñarol fora de casa na vitória do Fluminense por 2-1 na Copa Sul-Americana, no meio de semana. Ele já tomou um gol, fez até algumas defesas boas, mas ele já tinha tido uma atuação um pouco atrapalhada. Sábado, foi a estreia pelo Brasileiro. Pelo Brasileiro. Na estreia contra o Peñarol, ele já tinha tido uma partida, tido uma atuação um pouco atrapalhada, se confundindo, se complicando em alguns lances por ter que jogar com os pés, já que é uma ordem do Fernando Diniz, que gosta desse trabalho... Tendência, né? Mundial. Os goleiros que o goleiro saiba jogar. Então ele já tinha, não foi uma atuação ruim, longe disso, não estou dizendo isso, mas já tinha tido uma atuação um pouco atrapalhada. E agora, contra o São Paulo, apesar de, durante o jogo depois, não ter acontecido nada, mas ele teve uma falha clamorosa no primeiro gol do São Paulo, numa cobrança de jogada ensaiada de falta, que o Reinaldo acabou fazendo o gol. Não sei se posso falar isso aqui, acho que posso. Eu sou repórter de rádio, da Rádio Bangu FM, eu tava bem atrás do gol. Pode falar. Eu tava bem atrás do gol, então eu vi muito, muito perto, assim, a falha dele, a bola foi num chute no meio do gol, ele foi empasmar. Performance nas peladas. Não, a sua é melhor, meu amigo, tenha certeza que as suas defesas são melhores.
Mas ele espalmou pra dentro e foi uma falha bizonha. E ele ficou na hora culpando. Eu percebi isso. Ele ficou culpando. Deixaram chutar. Mas e não foi. O goleiro, quando falha, ele tenta fazer isso, né? Pô, deixaram chutar. Tudo bem, deram um espaço que talvez pudessem ter chegado um pouco mais rápido pra evitar o chute. Mas a falha foi dele. Não pode. Foi muito longe também, né? Na intermediária, mais ou menos. Então, Dava pra ter feito a defesa até com facilidade. Bom, o Fluminense tá na zona de rebaixamento, né? E o que você pode falar desse time do Fernando Diniz? Que tem boas performances. Acho que jogou melhor que o São Paulo, né? Não sei se pode dizer isso. Altair, na minha visão, não foi um jogo assim legal de se assistir, um jogo bonito. Por exemplo, o Alexandre Pato jogou, nem pareceu que está em campo. Um jogador talentoso. Então a gente tira por aí. Que ele não tá em campo. Pois é, teoricamente ele tem talento, tem recurso, mas nem parecia estar em campo. Então, não, na minha opinião, não foi um jogo legal de se assistir. Não foi um jogo assim igual o Flamengo e Botafogo. Totalmente foi o oposto de Flamengo e Botafogo. E não sei se dá pra dizer que o Fluminense merecia vencer. Eu acho que foi um jogo para empate. Sinceramente, foi um jogo para empate. Foi resolvido nos últimos minutos ali com o lance sendo realizado pelo árbitro. Um lance polêmico até. Aquele sim é um lance polêmico do VAR, que talvez seja um lance interpretativo. Mas uma cobrança perfeita do Reinaldo. Vale até ressaltar, tem gente que bate pênalti bem, faz gol. Tem gente que bate pênalti mal e faz gol. Ele bateu bem e fez o gol, né? Ele bateu muito bem, sem chance, forte no alto, como se deve bater o pênalti. Então, uma vitória importante para o São Paulo fora de casa, né? São Paulo lutando pela classificação lá na parte de cima da tabela. Vamos confirmar aqui as próximas partidas. O Fluminense vai enfrentar o Internacional pelo Campeonato Brasileiro. Sábado, Maracanã. Na quarta-feira o Fluminense... Na terça-feira, amanhã. Amanhã. O jogo de volta da Sul-Americana. Copa Sul-Americana. E no sábado, pelo Brasileiro, o Fluminense vai jogar com o Internacional no Maracanã. O jogo será às 7 da noite. E Altair, eu tenho minhas dúvidas se eu não demitiria ele jamais, porque eu simpatizo muito com o trabalho que ele faz, com o estilo de jogo que ele implementa no Fluminense. Mas eu tenho minhas dúvidas se o Fernando Diniz continua no Fluminense, caso seja eliminado pelo Peñarol. Qual é a sua opinião? Eu acho que o alento, já que a gente gostou dessa palavra hoje, dele vai ser essa classificação para a Sul-Americana. Não tem como ele cair quarta-feira se classificando. Eu acho que se ele perder o jogo por 1-0, por exemplo, 1-0 classifica o Fluminense. Eu acho que se ele perder, ele continua no Fluminense. Mas caso ele seja eliminado... Caso ele seja eliminado... Pra gente amarrar, Botafogo joga domingo pelo Campeonato Brasileiro, a gente lembra, às 7 da noite. Na quarta-feira, o Botafogo enfrenta o Atlético Mineiro. Jogo de volta. Fora. O Botafogo perdeu por 1-0 no estádio Newton Santos semana passada na Copa Sul-Americana. A gente já disse, enfrenta o Emelec, quarta-feira, Libertadores, decisão e tal. E domingo às 4 da tarde enfrenta o Bahia, partida que será disputada na Arena Fonte Nova. Bom, vamos falar agora do Vasco da Gama. O Vascão conseguiu um grande resultado. Não venceu, mas empatou com o Palmeiras, que até então era líder do campeonato. 1-1, boa atuação do Vasco, né? Boa atuação. Eu acho que a gente pode basear essa atuação, esse resultado do Vasco, não é nem a atuação, esse resultado do Vasco de ter empatado contra o forte time do Palmeiras, o time mais rico do Brasil, talvez o melhor elenco do Brasil, fora de casa, se tratando... Imagine que o Vasco tivesse um time bom, por exemplo. Vamos botar o Flamengo. Vai ter que botar, vamos colocar o Flamengo, que tem um time... Acho que talvez o Palmeiras seja um pouco superior ao Flamengo, mas tem basicamente o mesmo tipo de investimento, mesmo tipo de qualidade no contexto geral. Se o Flamengo for jogar contra o Palmeiras de lá e empatar, o Flamengo não é um mau resultado. Sim. Isso se tratando de um time bom, que bate de frente. Então imagine o Vasco com um time bem inferior ao Palmeiras, de uma parte muito mais baixa da tabela. Então eu considero que o Vasco teve um bom resultado um resultado bastante satisfatório contra o Palmeiras. E esse vídeo do Luxemburgo motivando os jogadores, bacana também. Muito bacana, principalmente porque declaradamente, não tem problema dizer isso, o Luxemburgo, ele é flamenguista declarado, ele é muito ligado com o Flamengo, se não me engano ele é até sócio do Flamengo, na última eleição ele até votou, mas o cara é profissional, sempre foi. E vai fazendo um bom trabalho no Vasco até aqui e demonstrando conhecer a história do Vasco, apesar de ele ter citado um jogo histórico, foi aquela virada histórica contra o Vasco e Palmeiras da Copa Mercosul de 2000, que é um jogo que todo mundo conhece, mas legal dele ver um cara que nunca teve ligação nenhuma com o Vasco, como o Luxemburgo, citando um fato histórico e reconhecendo, e sabendo falar sobre o assunto e sabendo principalmente incentivar os jogadores naquela situação, e o Vasco conseguiu o resultado. Vem cá, esse Thales Magno, hein? O talismã do Vasco. Esse bom trocadilho, né? O Thales Magno é um jogador considerado uma grande promessa das divisões de base do Vasco. Ele tem 17 anos, inclusive ele estava na seleção brasileira sub-17 na semana passada e fez até amistosos em São Januário, marcando gols. Ele que está bem ambientado em jogar em São Januário pelas categorias de base. Então, logo depois do segundo jogo, do segundo amistoso, que foi na sexta-feira, ele foi liberado pela CBF para poder jogar no sábado pelo Vasco. Ele foi titular
na sexta-feira na seleção brasileira. No sábado ele foi reserva. Mas só o fato dele ter tido pouquíssimo tempo de recuperação, porque a gente sabe que o jogador precisa de pelo menos 1 dia, 2 dias completos de recuperação física para estar plenamente para a próxima partida, ele se colocou à disposição. Sabe que o Vasco tem essa carência de jogadores pelo lado do campo, até pela saída do Jairinho, saída de alguns outros jogadores. Então ele prontamente se colocou à disposição, foi para São Paulo e foi utilizado e muito elogiado pelo Luxemburgo. Ele vem sendo utilizado. Ele é uma grande promessa das divisões de base do Vasco e uma grande alternativa para o Vasco poder correr do Campeonato Brasileiro. O Vasco vai fazer um dinheiro com esse garoto, hein? Bom, só pra gente deixar registrado aqui, a gente já passou por todas as equipes do Rio. Falar do resultado da Taça das Favelas, né? Tivemos aqui, o campeonato foi vencido no feminino pela Éguas do Curral, belíssimo nome, inclusive, de time. Campeão feminino em cima do Corte, 8-2-0. E no masculino, o Gogó da Ema venceu a equipe do Patativas. O jogo foi 2-2 de tempo normal e 5-4 para a equipe do Gogó da Ema nos pênaltis. Então, deixar o nosso registro, parabéns para as equipes. É Ronald, né? Ronald, do Gogó da Ema já foi selecionado pelo Flamengo para fazer um período de testes. É legal, né? De ver assim, um campeonato que revela jogadores. Costuma revelar jogadores. Além de ser uma alternativa aí para os clubes, né? Um campeonato que exerce muito essa coisa da cidadania dos jovens e ainda revela aí jogadores. Talentos, né? Esse Ronald aí demonstrou grande talento durante a partida e tem aí... Inclusive, o observador técnico do Flamengo, ele fez que... Foi ao vivo. Sim, que aconteceu o convite em loco. Ele deixou claro que não foi só por conta da atuação da final. Ele foi sendo observado ao longo da competição. Claro que a atuação... O melhor jogador, artilheiro... A atuação na final teve um peso também, mas foi ao longo... O Flamengo já vinha observando ele. Legal. É isso, galera. Parabéns aí pra todo mundo. Vamos encerrando aqui mais um programa Acréscimos. Lembrando que Felipe Luciano estará de volta na semana que vem. Eu acho, não tenho certeza, mas eu tenho que falar isso, porque eu também não posso falar que ele não vai estar, né? Vai cravar, né? Não posso cravar. Você quer falar mais alguma coisa, não? Não. O Vasco, tá tudo legal, né? Tá tudo legal. O final de semana foi legal. O show do Rio Core, sensacional. Rafael, que é grande fã de Pop Punk de 2000, mandem mensagem pra ele, hostilizando, tudo que vocês quiserem. O que vocês quiserem. Valeu, galera. Acréscimos volta na semana que vem. Um abraço. Salve, galera, aqui é o Rafael Marques, comentarista das rádios Globo e CBN. Eu tô sempre ligado no Acréscimos. Acréscimos não, né? Ou que eu vou ter vários erros. Making off é ótimo, né? A audiência do Rio, começando mais um programa Acréscimos Futebol. Fala audiência do Rio. A audiência do Diário do Rio, né? Tu falou. Caralho, foi mal. Então, vamos lá, Subtil? Porra! Vai, conta aí.